Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada. Hoje é uma aula de repertório, tá? Uma aula de repertório para redação, beleza? E o nosso tema hoje é a questão da inclusão digital no Brasil. É um tema muito favorito para a redação desse ano, né? É um tema muito favorito para a redação desse ano. E é um tema que ele é tão favorito que ele é capaz de não cair, né? Porque está todo mundo esperando alguma coisa vinculada à ideia da inclusão digital, à ideia, né, das novas tecnologias de comunicação, né, as transformações, por exemplo, no campo da sala de aula, tá? Antes de começar a abordar o tema propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta a vocês que estão aí na sala virtual, né, nessa aula digital. É responsabilidade de qual ministério? Se vocês fossem falar assim, pô, inclusão digital no Brasil. Qual é o ministério que deve assumir de maneira prioritária essa responsabilidade? Cidadania, MEC, educação, e aí? O que é que vocês me dizem? Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, qual dos dois? Tem que ser um, não pode ser os dois. Alguém tem que ser responsável. Inclusão digital envolve o quê? Para você incluir muitas coisas, né? Mas perpassa qual campo? Perpassa qual campo? Quando a gente pensa em inclusão digital, a gente pensa em desenvolver nas pessoas técnicas para que elas possam se inserir no cenário digital, no mundo digital. Então é educação, é uma responsabilidade da educação. É claro que envolve também cidadania, tá? É claro que envolve também cidadania, mas o elemento fundamental é a educação. O Ministério da Educação tem essa responsabilidade, tá? E aí, quando fala em educação, temáticas que envolvem a questão da educação, o aluno já começa a se coçar, né? Porque ele já começa a pensar em Kant, e ele já começa a querer citar Immanuel Kant, e ele vai querer citar aquela citação que todo mundo cita, de Immanuel Kant, que é tão batida, é mais batida do que o gato que apanhou na música do Atirei o Pau no Gato, que é o homem é somente aquilo que a educação faz dele, né? O homem nada é além daquilo que a educação faz dele. O homem é apenas aquilo que a educação permite que ele seja. Enfim, todo mundo cita essa frase de Immanuel Kant. É incrível como essa frase se repete em temáticas que envolvem a educação. Ah, Paulo, mas Kant é um pensador gigante, é um cara muito importante, etc e tal, não tem como não passar por ele. Concordo, é um cara muito importante. Então, se você é tão assim apaixonado por seu Manuel, eu vou lhe oferecer uma outra frase, tá? Qual é a outra frase que você pode usar de seu Manuel? É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Porra! É uma frase do Immanuel Kant. É uma frase que não está presa àquela citação batida dele, tá? E é uma frase que vocês podem usar para abrir a redação de vocês. Até porque, para o mal ou para o bem, a pandemia ela acabou provocando um processo de revolução na educação brasileira. Pelo menos de maneira breve, né? Professores, alunos, escolas, né? Estou me referindo basicamente à escola privada, a escola pública está aí numa velocidade também tentando se adaptar, mas todos nós fomos forçados a nos adequar, forçados a nos adaptar a uma nova realidade. E aí, basicamente, professores, alunos, coordenadores e diretores reinventaram, ou pelo menos tentaram reinventar, o sistema de educação brasileiro todo em 30 dias. Em 30 dias. Tá? Eu estou me referindo à educação básica. Até porque o ensino superior tem muitas universidades paradas, que não estão tendo aula ainda, aulas remotas. Então, esse modelo que nós implementamos, ou começamos a implementar de maneira aleatória, de maneira, sei lá, meio que de qualquer jeito, as tais aulas não presenciais, é claro que ele está repleto de erros, é claro que ele precisa e muito ser aprimorado, e isso é bom. Por que isso é bom, professor? Porque isso liga um sinal amarelo para a gente. Um alerta, né? Um sinal laranja, para ser mais exato, que é o sinal máximo de alerta. Ele liga um sinal para a gente. Ele mostra o quanto nós temos problema quando se trata de inclusão digital. Tá?
Antes de começar a falar da aula, antes de começar a trabalhar a aula, né, depois dessa frase, obviamente, eu queria fazer uma outra pergunta a vocês. O brasileiro hoje, o problema da inclusão digital é acesso à informação? O brasileiro hoje tem dificuldade de acesso à informação? Sim ou não? Tá. Estão divididos. Eu vou deixar fluir, eu vou deixar em aberto, e essa resposta eu vou dar durante a aula através de números. E aí vocês vão perceber o quão a coisa é grave, tá? Bom, primeira pergunta, o que é de fato inclusão digital? Muita gente acha que inclusão digital é meramente o acesso à internet. Giovana Fabrizia, tudo bem? Como é que você tá? Giovana? Isso, tudo sim. Que bom. Giovana, se eu fosse perguntar para vocês, eu tô sempre bem. Eu sou Paulo Teles. Paulo Teles está sempre bem, sempre good vibes. Sou um deboísta. Giovana, me diga uma coisa. Se você fosse arriscar, qual é o estado do Brasil, com maior acesso à internet por aparelho de celular? Você cita, em termos percentuais, obviamente. Você citaria qual? São Paulo? Tá bom. Guarda aí sua resposta, viu? Vamos seguir. Eu estou devendo a vocês duas respostas, né? Duas respostas. Inclusão digital é uma forma de democratizar a tecnologia e deixá-la acessível ao maior número de pessoas, ou a tentativa de garantir a todas as pessoas o acesso às tecnologias de informação e comunicação. O conceito já responde um primeiro problema que eu levantei a vocês. O problema do brasileiro é o acesso à informação? Não. Não. Até porque inclusão digital não é necessariamente acesso à informação. Inclusão digital é acesso a quê? Tá aí. É acesso às tecnologias. É acesso às tecnologias. Assim, a qualidade de vida das minorias melhora e elas podem pensar além, em outras perspectivas. Vou fazer outras perguntas a vocês que eu quero que vocês se permitam pensar. Eu quero deixar vocês com muitas perguntas na cabeça, para depois a gente ir amarrando uma por uma. A qualidade da educação brasileira, de acordo com os números do PISA, que é o Exame Internacional de Educação, tem melhorado ou piorado? O que é que vocês acham? Melhorou ou piorou? Então, a educação brasileira, alfabetização, tal, melhorou? Acho que melhorado. Vamos ver. Ranking. PISA. Brasil. Divulgado no quarto trimestre de 2019, os resultados não são muito animadores. O Brasil, entre 58º e 60º lugar em leitura, entre 66º e 68º em ciências e 72º e 74º em matemática. Aqui está o gráfico. E aí? Melhorado ou piorado? Só para você ter uma ideia, em leitura, o Brasil está abaixo do México, da Costa Rica, tá? Isso em 2018. É triste fim. Olha a trajetória do PISA aqui. Olha como a gente está. 2000 a 2015. Ó, caído, piorado. Não assusta? Assusta. Agora deixa eu fazer uma provocação. Uma provocação não, uma outra pergunta. A média de redação do Enem melhorou ou piorou? Aumentou ou diminuiu a média de redação do Enem? Melhorou. Não é estranho, não. Não é estranho, não. Como é que as nossas médias
de leitura, de matemática, de ciências pioraram e a redação, por exemplo, que obviamente envolve leitura, melhorou. Qual é o motivo? O aluno, ele não depende apenas da escola formal para ter acesso à informação. O aluno, por exemplo, que não tem aula de física no colégio público, ele assiste uma videoaula no YouTube. O aluno que está com dificuldade de escrever, ele se matricula em alguma plataforma digital, como Descomplica ou qualquer outra, QG do Enem, para desenvolver a sua técnica. Plataformas essas que às vezes oferecem serviços gratuitos, como o YouTube, e aqueles serviços que são pagos, eles são muito baratos. Então, o problema não é necessariamente o acesso à informação. O desafio da inclusão digital não está no acesso à informação. Informação a gente tem muita disponível. E é o fato de nós termos muita informação disponível que acaba virando um problema, né? Porque a gente acaba não sabendo qual informação presta e qual não presta. Nos falta um guia, nos falta uma orientação. Bom, como é que você vai começar sua introdução? Comece com uma lei. Você tem duas possibilidades de lei aí. Ó. Você tem a LDB, a Lei 9.394, de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que ela defende que o indivíduo, o cidadão brasileiro, ele tem direito à educação. E se é direito de um, é dever do outro. Se é direito de um, é dever do outro. Se é direito do cidadão o acesso à educação, é dever de quem? Quem é que tem o dever de fornecer educação para os cidadãos? Quem? Rapidex para mim, por favor. O Estado e a sociedade. Os dois. O Estado e a sociedade. Tá? Você pode colocar família aí, né? Estado, família e sociedade. Os três têm o dever de fornecer educação. E como a gente sabe, inclusão digital envolve educação. Saber como acessar as tecnologias envolve educação. Uma outra possibilidade é você abordar a outra lei, Lei 12.527, que é uma lei que trata sobre o acesso à informação, a LAI. Tá? O acesso à informação, todo cidadão ele tem direito ao acesso à informação. E como as informações estão cada vez mais virtuais, né, digitalizadas, então você precisa de inclusão digital para garantir que o indivíduo tenha acesso às informações. Correto? Paulo, então eu posso usar as duas leis? Não. Você vai escolher uma. Você vai escolher uma. Você não vai usar as duas. Menos é mais. Tá? Existem dois grandes equívocos no aluno que começa a tentar produzir uma redação. O primeiro equívoco é quando ele tem aquela síndrome de Chico Xavier. Ele acha que no dia da prova ele vai simplesmente psicografar a redação. Ele vai baixar a cabeça aqui e vai baixar de vez. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Redação requer planejamento. E planejamento requer treinamento de estrutura. Então, desde já, vocês têm que começar a treinar a estrutura. E o que é treinar a estrutura? É você pegar um tema qualquer e planejar mentalmente e depois passar para o caderno como seria a estrutura daquela redação. Sei lá, vamos imaginar que o tema da redação seja o desenvolvimento do agronegócio em Marte. Aí você fala, ó, se for o tema for esse, minha introdução eu vou colocar isso, meu desenvolvimento 1 eu vou colocar isso, meu desenvolvimento 2 eu vou colocar isso, minha conclusão eu vou colocar isso. Isso é planejamento de estrutura. Tá? E treinar. Quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais tempo você ganha na hora de fazer a redação, mais estruturada fica a sua redação, mais redondinha, mais bonitinha. E aí fica perfeito. Beleza? O objetivo aqui é tirar os 1000, viu? A gente só vai para tirar 1000 pontos. Menos do que isso a gente não quer, não. É 1000 pontos. Tá? Então você vai escolher uma dessas leis. Vamos imaginar que você tenha escolhido a LDB, que é um caminho que provavelmente muita gente vai tomar. Tá? Citou uma lei. Próximo passo, você precisa de um pensador para apresentar o seu problema. E o pensador que eu vou trazer para vocês é o Pierre Levy. Pierre Levy, ele é um pensador, um dos primeiros a trazer o conceito de cybercultura. Tá? E o que é cybercultura? Pierre Levy entendeu que o universo virtual, o universo digital, ele tem uma cultura própria. Como assim, professor? Tá. O que é cultura? Cultura tem vários conceitos, mas o conceito geral qual é? Consiste num conjunto de interações, de significados, de símbolos, de práticas, de linguagem, tá? De relações entre pessoas de uma determinada época e de um determinado lugar. Isso é cultura. Perguntar para vocês. Na internet existe uma linguagem própria?
Sim ou não? Existe uma linguagem própria? Sim. Por exemplo, se eu escrever com letras garrafais, aí, o que é que eu estou dando a entender? Em caixa alta. Que eu estou puto. Se eu escrever botando ponto final em todas as minhas frases, o que é que significa isso? Que eu sou um sociopata. A gente tem medo de quem bota ponto final em todas as frases. Não é verdade? A gente morre de medo. Se eu, por exemplo... com certeza. Né? Existem, por exemplo, figurinhas, memes, emojis e uma série de coisas que formulam o processo da linguagem dentro do universo virtual. Tá? Linguagem. Tem uma série, eu estou escrevendo sobre essa série que eu vou publicar no meu Instagram, um post sobre essa série, chamada Euforia. E eu recomendo demais que vocês assistam. Essa série ela é espetacular, espetacular. É de uma abordagem assim brilhante, brilhante. E em um determinado episódio, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, ela fala de uma garota que teve nudes vazados. E aí a protagonista fala o seguinte: no século XXI, o nude é uma parte do processo de flerte. Ninguém flerta sem nude. Calma, né? Eu não estou aqui para estar fazendo discussão sobre quem vaza nude e quem não vaza, não é da minha série, não é da minha importância. Euforia. Mas o que eu quero dizer é que as gerações mais jovens, elas têm uma relação com o corpo e com a exposição do corpo muito mais, entre aspas, flexível que as gerações anteriores. As pessoas se expõem mais nas redes sociais. E não expõem só o corpo, expõem seus pensamentos, seus sentimentos, suas relações, sua alimentação, sua rotina, os lugares que frequenta, expõe tudo. Expõe tudo. Então, esse processo de exposição, ele mostra que há um tipo específico de comportamento nas redes sociais. Ok? Então, você tem um ambiente que tem linguagem própria, comportamento próprio, formas de relações sociais próprias. Ou seja, você tem uma cultura. O mundo virtual ele tem uma cultura própria. E nessa cultura própria, você produz uma série de coisas, uma série de aspectos. Por isso que o Pierre Levy chama o ambiente virtual de cybercultura. Ele diz que a nossa sociedade é marcada pelo surgimento da cybercultura. Vamos ler o conceito dele. Você pode mencionar a série, mas você tem que tomar cuidado como você vai mencionar isso, né? Mas nesse tema eu não acho legal, porque você pode fugir muito. O tema é inclusão digital. A primeira coisa que o corretor vai perguntar é: tá, mas o que é que você quer falar com euforia aí? Para até que você explique que há uma relação de pensamento, de casualidade, com o mundo digital e a questão do nude e com a série, você perde muita linha. Menos é mais. Tá? Cuidado. Então vamos lá. A sociedade contemporânea vive conectada à mídia, o que acarreta uma mudança considerável na velocidade da propagação da informação. Da mesma forma que colabora para a criação de ambientes virtuais e de um novo espaço de comunicação, onde podemos citar, por exemplo, o que acontece em uma lan house, onde jovens e adultos se comunicam através de redes sociais e jogos eletrônicos. Gente, a coisa está tão louca em termos de mudança, de transformação, que tem algo aí nesse conceito dele que já está defasado. O quê? Claro. Esse material, Nayara, já foi enviado para os grupos do WhatsApp, inclusive. Não há necessidade de tirar print, mas se quiser pode ficar à vontade. Tá? Mas me diz aí, o que é que está defasado aí? Lan house. Ninguém usa mais lan house. Lan house foi uma realidade da minha época. Hoje as pessoas estão conectadas via smartphone. Gente, hoje a gente está num nível que as pessoas elas não estão, por exemplo, nem querendo usar computador. Tem gente, por exemplo, que pode estar assistindo minha aula agora com um celular e anotando no caderno. O computador é pesado, trambolho, tem que botar numa bolsa e etc, etc. Entendeu? Então as pessoas estão cada vez mais caminhando para o processo de tablet. A partir disso, a partir dessa realidade, desse contexto, o que é que se percebe? Que essa nova realidade social, né, tecnológica, ela trouxe comportamentos. E assim, eu apresento para vocês o futuro.
E o que eu vou apresentar agora para vocês não é uma coisa daqui a 50 anos, não, tá? 10 anos. Em alguns lugares, inclusive, já está rolando isso. O filósofo e professor francês Pierre Lévy foi uma das atrações internacionais do evento Educação 360 e falou sobre como a educação pode utilizar as novas ferramentas de comunicação na formação do indivíduo do século XXI. O que mudou são simplesmente os meios de comunicação. Agora, nós temos acesso a uma imensa quantidade de dados que vem do mundo inteiro e que é acessível de forma direta, em todos os lugares e a todo momento, e quase que gratuitamente. Além disso, todas as pessoas podem se comunicar e criar suas comunidades, suas redes da forma que quiserem, também de forma gratuita, sem barreiras econômicas ou técnicas. Em primeiro lugar, o que é preciso ensinar aos estudantes, os professores também devem aprender, antes de tudo, e essa é a primeira questão. Em segundo lugar, é preciso ensinar aos estudantes o espírito crítico, a capacidade de avaliar a fidelidade dos dados, a transparência das informações, ter o hábito de comparar diferentes fontes que tratam do mesmo assunto, ser capaz de escolher por si mesmo as fontes de dados, aprendendo a classificar e a compartilhar esses dados já organizados e categorizados. Pronto. Qual é o problema que você vai levantar na sua introdução? Na sua introdução, você levantou a questão da obrigatoriedade do Estado em fornecer educação aos cidadãos, beleza? Esse é o primeiro passo, para montar a sua introdução. Só que você também apresentou o conceito de cybercultura. E esse conceito de cybercultura mostra que não são apenas os estudantes que precisam de um processo de inclusão digital. Observe um pouquinho diante do que aconteceu com a pandemia. Quantos professores ficaram fora do mercado? E por que ficaram fora? Quantos professores foram sistematicamente postos de lado? E por quê? E quantos professores estavam de fato preparados para essa nova realidade? Então a inclusão digital, ela não envolve somente o acesso à técnica, à tecnologia. Ela envolve também uma preparação sobre como lidar com essa tecnologia. Por exemplo, hoje é muito mais importante que Marcos Reis, por exemplo, saiba qual fonte é fidedigna e qual fonte é fake news, do que necessariamente ele saber o nome das datas, dos eventos históricos que aconteceram ao longo do processo histórico. É muito mais importante para Camila Beatriz, por exemplo, saber qual resolução de determinado problema é correta, do que necessariamente saber a fórmula de Bhaskara. E, além disso, quantas universidades estão preparadas para fornecer profissionais habilitados para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho? Quantas? Já assusta, não está assustando? Mas vai assustar mais agora. Por que vai assustar mais agora? Porque você vem agora com uma outra possibilidade de introdução. Você pode usar o Pierre Lévy, tranquilo, mas você pode usar também o Manuel Castells. E o que é que Castells fala? O Castells fala que o que nós temos no que a gente chama de mundo virtual, na verdade não é um mundo virtual, é um mundo paralelo. Você tem a sua vida no seu cotidiano, mas você exerce uma vida também nas redes sociais. Você tem uma imagem, você tem uma atividade, e essa atividade ela está diretamente vinculada a questões profissionais e a questões pedagógicas. Então, nessa nova realidade, e acreditem, o mundo não vai voltar a ser como era antes, tá? Não vai voltar. Ok? As mudanças já estão em marcha. Mesmo que as aulas voltem a ser presenciais, o ensino híbrido ele veio para ficar. Haverão aulas que continuarão sendo feitas por plataformas, professores vão cada vez mais depositar materiais nas nuvens, gravar aulas a serem depositadas em canais do YouTube ou da própria plataforma, e assim, isso não vai parar. Tá? Então, o que é que o Castells fala? O Castells fala que as tecnologias educacionais surgem com as transformações econômicas no cenário mundial.
Nós temos um mundo hoje cada vez mais integrado. E esse mundo cada vez mais integrado exige que você domine uma linguagem própria, exige que você domine um conjunto de técnicas próprias. Por exemplo, vocês acompanharam agora no tempo da pandemia lives, reuniões digitais. Por exemplo, o professor que não dominar a tecnologia de plataforma, ele vai conseguir emprego no mercado de trabalho? Vocês acham que ele consegue? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O professor, por exemplo, que não souber converter um determinado vídeo, ou, por exemplo, essa aula para estar rolando aqui, essa aula que eu estou dando para vocês, é uma aula que eu estou usando o meu notebook, estou usando o meu celular. O som que vocês ouvem é extraído pelo meu celular. A imagem é projetada pela tela do meu computador. Então eu preciso saber combinar os sons para não dar microfonia, por exemplo. Eu preciso saber como projetar a minha tela, eu preciso saber como usar essas tecnologias. O professor que não saber fazer isso, que não souber fazer isso, ele consegue entrar no mercado? Não. Ele vai virar aquilo que Bauman chamou de refúgio humano. Lembram o conceito de refúgio humano? Diante das transformações tecnológicas, os profissionais que não se adaptam a essas transformações acabam ficando para trás, viram refúgio, são descartados. É agora, viu? Futuro. O que o futuro aguarda? O que o futuro reserva para vocês? Observe que ele está verificando onde a colega dele chegou, né? Aportou. Ela está falando um idioma que é convertido no idioma que ele fala via áudio imediatamente com a conexão do smartphone. Ela deu a localização dela e ele monta um guia para ir atrás dela. Isso já está acontecendo em muitos lugares do mundo. Isso já está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente sabe que você pode usar o seu celular para ler textos em inglês ou em outros idiomas e ele converte automaticamente com o Google Lens. Você tem isso. Você vê, por exemplo, um determinado objeto, você posiciona seu aparelho
e você tem acesso a informações sobre aquele objeto. Isso já existe, tá? E a nossa educação? Está preparada para isso? Para lidar com esse tipo de sistema? Para lidar com esse tipo de realidade? O que é que vocês acham? É um documentário, Luiz. Um documentário. Então, olha agora o que tem para vocês. Esse é o modelo, algumas coisas que a Microsoft está propondo como modelo de educação para os Estados Unidos, tá? Agora eles vão se assustar. Eu traduzo para vocês já já, viu? Porque está todo em inglês. Ray, I have a new message from Mr. Huang. Would you like me to play it for you? Yeah, play it for me. I have a new message, Mr. Huang. Here are your Would you like me to assignments. play it for you? Yeah. Each play of it you for me. will invent a new device based on what we've been studying. Here are your assignment instructions. Take a look Each of at you the will details invent of a new similar device projects based on from what past we've courses. studied. Take a look at the details of similar projects from past courses. That's enough. Get out of the dirty water. That's enough. Get out of the dirty water. Problem-based learning? Pronto. O que aconteceu? Problem-based learning? Ray é um aluno de uma escola nos Estados Unidos e ele está com um projeto de trazer água potável, né? Transformar água suja em água potável. Ele recebe um projeto, provavelmente da Ásia, professor Guan, Mr. Guan, e o cara já manda o projeto para ele com os elementos, né? Com as peças, com os detalhes, para ele dar uma analisada. E a partir daí ele vai construir um projeto para produzir água potável para a comunidade dele. Esse é o futuro. Por exemplo, o que é que impede que você que mora no Brasil hoje, mora no interior, por exemplo, que tem contato, sei lá, com Glória, que cuida de atividade de agropastoril, extração do leite e etc. Você não possa, por exemplo, receber informações de um estudante lá da França que trabalha com gado leiteiro e compartilhe, por exemplo, técnicas de como fazer isso aqui no Brasil, ou você compartilhar suas técnicas com ele lá em áreas mais áridas. Nada impede. A informação está aí. Então é preciso que você domine a técnica, domine esse processo de tecnologia, tá? E aí, no seu desenvolvimento 1, você precisa trazer alguns números. Você já trouxe pensadores, perceba, você na sua introdução, você vai usar uma lei e um pensador. E agora no desenvolvimento 1, você vai trazer os números. Em termos de inclusão digital, o primeiro país do mundo é a Suécia. Tá? Nós temos aí o ranking de 2020, Suécia, Nova Zelândia e Estados Unidos, está em terceiro. Tá? O Brasil está em 31º lugar, o que, convenhamos, não é uma posição tão ruim assim. Aposto que vocês imaginariam que seria uma posição muito ruim, tá? Muito pior do que essa. E mais, quando você pega os números, você observa, por exemplo, que em comparação aos países desenvolvidos, onde mais de 80% das residências possuem acesso à internet, no Brasil, a taxa se mantém acima dos 55%. Não é um número ruim. Tá? No entanto, quase 20% dos domicílios com acesso à internet não possuem microcomputador, concentrando a conexão em dispositivos móveis, celulares. Lembra que a Giovanna Fabrícia falou que era São Paulo, o estado que tem maior número de acesso por celular? Pois é, não é São Paulo não, é o Amapá. O estado do Amapá é o estado que lidera a lista, em que 97% das casas possuem pelo menos um celular com acesso à internet. Ou seja, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. O Brasil está em 31º em inclusão digital, mas boa parte da população, mais da metade da população, tem acesso à internet. Estamos caminhando para lá. Eu vou mostrar outros números para vocês se assustarem ainda mais. Na pesquisa realizada pelo IBGE entre 2013 e 2015, apenas 32% da população que recebe até 1/4 do salário mínimo acessou a internet, pelo menos uma vez, em comparação a 92% daqueles com renda de mais de 10 salários mínimos.
Quanto mais tempo de escola, maior o índice de inclusão. Apenas 7% das pessoas com até 1 ano de estudos acessou a internet, enquanto que 92% com mais de 15 anos de estudo acessam a internet frequentemente. Meus caros, os números gritam. E quais são as coisas que os números estão gritando? Me diga aí. Quais são os 2 pontos que os números estão gritando como empecilhos para a inclusão digital no Brasil? E aí? Desigualdade de renda e escolaridade. Hoje os 2 maiores empecilhos à inclusão digital no Brasil envolvem desigualdade socioeconômica, porque impede que você tenha a tecnologia, e a escolaridade, que impede que você absorva o conteúdo digital. Beleza? Tranquilo? E aí que você vai para o seu desenvolvimento 2. No seu desenvolvimento 2, você vai desenvolver a sua linha de argumentação. Por quê? Se o problema é desigualdade socioeconômica e se o problema é acesso à tecnologia, a tecnologia sozinha resolve alguma coisa? Sim ou não? Não. A tecnologia sozinha não resolve nada. E claro que você precisa de alguém para te ajudar nessa argumentação, e quem vai te ajudar nessa argumentação é o Richard Barbrook, que eu vou mencionar já já. Então, mais números para vocês embasarem, né? No seu desenvolvimento 2, você vai embasar que a desigualdade socioeconômica e a escolaridade são os principais fatores que dificultam a inclusão digital no Brasil. Por exemplo, dados da Unicef. 4,8 milhões de crianças, né, e adolescentes não têm acesso à educação tecnológica. Quase 5 milhões, né, de pessoas não têm acesso à educação tecnológica. Tá? Então, quem é que você vai usar no desenvolvimento 2? Richard Barbrook. O que é que Richard Barbrook vai dizer? Richard Barbrook, ele analisa, né, ele é um pensador muito famoso, tá? Um cara bem legal. Ele analisa o seguinte. No livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, Richard Barbrook ele faz uma crítica a esse livro. Por quê? Porque nesse livro o autor, né, o Thomas Friedman, acreditava que o mundo, ele no futuro, seria uma grande aldeia global, conectada por uma rede global de computadores e que a tecnologia ela iria resolver tudo. Tá? Richard Barbrook chama isso de tecnotopia. O que é a tecnotopia? A tecnotopia é uma visão de mundo que acredita que a tecnologia sozinha criará um mundo melhor. Isso não aconteceu. Tanto não aconteceu que a partir dos fracassos tecnológicos e dos problemas que ocorreram com o desenvolvimento da tecnologia, surgiu um movimento que meio que vai de encontro a essa ideia de tecnotopia. Um movimento que, ao invés de ter uma visão positiva, tem uma visão negativa, que é o cyberpunk. Vocês já ouviram falar nesse movimento cyberpunk? Cyberpunk ele influenciou filmes como Blade Runner, ele influenciou Exterminador do Futuro 1, influenciou filmes como Matrix, Ghost in the Shell. A ideia de que a tecnologia e a inteligência artificial ela acaba suplantando e destruindo a humanidade. É uma visão negativa da tecnologia, enquanto a tecnotopia é uma visão positiva. Entenderam? O que é que o Barbrook está dizendo? O Barbrook está dizendo que mesmo com a chegada da tão esperada internet, isso não instalou um paraíso na Terra. Por quê? Porque é inútil pensar que a tecnologia sozinha vai resolver tudo, porque ela não vai. Ela não vai, ela pode facilitar, mas ela não vai resolver. Assim sendo, para o Richard Barbrook, né, agora que o futuro chegou, mas não totalmente, a atitude deve ser outra. Agora que nós temos tecnologia, que nós temos internet, etc., é preciso pensar que cada cidadão tem que construir o futuro. E quem representa os cidadãos? Quem representa os cidadãos? Quem? O Estado. Ou seja, a primeira coisa que devemos fazer é nos livrarmos da ideia de que a tecnologia cria coisas. São seres humanos que transformam a maneira como vivemos. Qual foi a sua introdução
Na introdução você argumentou, você falou lá na introdução, você deixou bem claro que é dever do Estado, da família e da sociedade promover o acesso à educação. E isso inclui o acesso à inclusão digital. Correto? Não foi isso que você levantou? E aí você começou a argumentar com números que, apesar de nós termos acesso à internet, a inclusão digital no Brasil ela tem dois grandes obstáculos, que é a desigualdade socioeconômica e a questão da escolaridade. Porque o problema da inclusão digital não é só o acesso à informação, porque nós nem temos tanto problema com acesso à informação. O problema é o acesso à tecnologia. Estão acompanhando meu raciocínio? A partir daí, qual é o próximo passo? Fazer propostas interventivas. Se é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade promover a inclusão digital, suas intervenções devem ser relacionadas a ações que venham de quais setores? Quais setores? Do Estado, da família e da sociedade. E aí você vai para a conclusão, porque fica redondinho. Você junta introdução com conclusão. O que é que propõe a conclusão? Primeiro, ampliação do programa Computador para Todos. O governo precisa investir mais nesse programa, que é um programa de barateamento de acesso à tecnologia. Tá? Isso pode ser feito em parceria com governos estaduais. A referência no Brasil é o governo do Ceará, que premia os melhores alunos das escolas públicas com notebooks. Tá? O governo federal também pode fazer maiores investimentos em infraestrutura, como, por exemplo, está tentando fazer agora com a questão da chegada do 5G, fibra ótica, 5G e etc., fazer infraestrutura para receber isso, tá bom? E nós temos também a questão da especialização. O governo pode fornecer programas para especialização dos docentes. Os professores que têm dificuldade com isso, vamos fazer cursos de formação. Vamos reciclar esses professores, essa mão de obra. Isso são ações que vêm do governo. Mas não quer dizer que o governo vai trabalhar sozinho. Por quê? Porque você tem também propostas que podem vir da iniciativa privada. Só para fechar essa parte aqui do governo, né? Inclusão digital, banda larga em todo o país, é a questão da infraestrutura. Detalhe, essa matéria ela é de 2009. E de lá para cá, o que é que nós vimos? 4G, 4G e meio, e agora estamos caminhando para o 5G, tá? Depois de 11 anos. 11 anos é muito ou pouco tempo quando se trata de tecnologia? É muito ou pouco tempo? Muito tempo. Mas é tempo demais. Então o governo precisa acelerar esse processo. E como eu vou atrair a iniciativa privada para ajudar a inclusão digital? A iniciativa privada ela vai entrar, né, ela pode ser atraída pelo Programa de Responsabilidade Social Empresarial, o RES, que já existe. Ou seja, se a sua empresa, né, contribuir, sei lá, com computadores para alunos de escola pública, ou se a sua empresa financiar um programa de reciclagem de profissionais, ou financiar programas de educação digital, eu vou lhe dar um desconto nos impostos. São propostas. E são propostas que vão estar diretamente relacionadas à introdução que vocês apresentaram. Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Tá redondinho? Tá fechadinho? Então, meus caros, a gente encerra aqui, né, a nossa proposta e a gente sabe que agora o que nós queremos são os 1000 pontos. Não é verdade? Se não for para pegar 1000 pontos, a gente nem entra. A gente vai para pegar 1000 pontos. Tá?